Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para gravar o vídeo da máquina Ruyan. Vamos começar agora no menu principal e vamos selecionar o tipo de fibra a ser trabalhado. Este é o menu principal da máquina. Vamos agora selecionar o tipo de fibra. Aqui nós temos dois tipos de fibra. Temos a fibra multimodo e temos a fibra monomodo. A fibra multimodo é a fibra onde usualmente o pessoal usa até 2 km. Fibra monomodo, single mode ou monomodo, é fibras até 300, 400 km, para grandes distâncias. Para selecionar o tipo de fibra a ser trabalhado é muito simples. Na verdade, a máquina possui 4 tipos de fibras: a monomodo, a multimodo, a NZ e a DM. NZ e DM são muito utilizados pelas empresas de TV a cabo, tá? São fibras multiplexadas e são fibras usadas muito em TV a cabo, cabeamento estruturado de TV a cabo, ok? Então, de repente, eu quero fazer agora a seleção para uma fibra multimodo. Eu simplesmente aperto aqui a seleção, dou mais um Enter, já está selecionado aqui para a fibra monomodo. Aqui você pode ver que tem um Vzinho. Agora, para a fibra multimodo, eu ando com a setinha para baixo, seleciono para a fibra multimodo e aí sim eu consigo selecionar para a fibra multimodo. Ou seja, aqui é onde eu seleciono o tipo de fibra que a máquina irá fazer a fusão, ok? E eu posso também, nos defaults embaixo, selecionar ou deixar parâmetros pré-configurados de outros tipos de fibra. Só um exemplo aqui, eu posso modificar, como você está vendo aqui, e aqui eu entro nos parâmetros de seleção do tipo de fibra, do ângulo, de percas máximas, ou seja, eu posso configurar outro tipo de fibra também. Mas o interessante é simplesmente saber selecionar esses dois tipos de fibras a serem trabalhados, ok? Então, esse primeiro parâmetro é selecionar o tipo de fibra a ser feito a fusão de fibra, ok? Temos aqui agora o segundo parâmetro, que é o parâmetro do forninho. O forninho, ele tem N parâmetros. Que parâmetros que o forninho tem? O forninho, para fazer as fusões, para fazer o fechamento com os tubetes, eu tenho tubetes de 20 mm, de 40 mm, de 60 mm. Mas tem um tubete aqui de 80 mm. Eu posso configurar um tubete aqui de 80 mm no default. Eu entro aqui e seleciono e eu consigo configurar um tubete para 80 mm. Mas o usual de mercado é 20, 40 e 60. Então eu tenho aqui, em primeira instância, eu tenho o primeiro tubete 20 mm, 175 graus, 30 segundos. O que significa isso? Eu tenho um tubete de 20 mm aquecido a 175 durante 30 segundos para fechar a emenda. O tubete fecha a emenda com esses parâmetros. O tubete de 40 com 40 mm, 175, 40 segundos. E aqui também, novamente, o tubete de 60 mm, 175 graus, 50 segundos. Poxa, mas eu tenho um tubete de 40, 200 graus, 50 segundos. Agora eu quero configurar um tubete de 60 mm, 200 graus, 60 segundos. Eu seleciono, vou aqui em modificar, seleciono, modify, ou seja, modificar, e aqui eu consigo alterar os parâmetros do tubete. Veja você que esse tubete aqui, ele é de 60 e 175 graus. Então eu vou apertar um Enter, e aqui sim eu vou selecionar a temperatura desse tubete de 60. Eu quero que o tubete de 60 tenha 200 graus, que é de acordo com o fabricante. Ele te pede a temperatura para fazer o fechamento do mesmo. Então aqui eu já selecionei para 200 graus. Para 200 graus agora está selecionado o tubete. Mas eu estou deixando 50 segundos de tempo que ele vai ficar no forninho. Então esse tempo de 50 segundos ele também pode ser alterado. Eu quero colocar 60 segundos. Se não foi o suficiente para fechar o tubete como um todo, você pode aumentar esse tempo. Esse tempo você pode selecionar o tempo de fechamento do tubete.
da sua emenda da fusão, ok? Então aqui eu já estou com, eu não selecionei, aqui eu vou selecionar os 200, os 60 segundos, dou Enter, já mudou aqui para 60 segundos, aí eu vou mudar a temperatura para 200 graus, consigo mudar a temperatura para 200 graus, dou Enter, ele já mudou aqui para 200 graus. Então, ou seja, eu tenho um novo tubete de 60 milímetros, 200 graus, 60 segundos. Ou seja, então eu configurei esse tubete de 60, 200 e 60 segundos. Ok? Então, eu já parametrizei esse novo tubete, como eu posso fazer para qualquer um desses aqui que você está vendo. Ok? Então, você pode configurar um tubete que você queira também aqui no default. 40 milímetros, 175 graus e o tempo que esse tubete vai ficar no forninho. Isso é de acordo com a sua necessidade. Você vai fazer um teste, porque varia de tubete para tubete, a temperatura e o tempo necessário para fechar a emenda. Ok? Então essas aqui são as pré-seleções. Mas eu quero esse tubete de 40 milímetros, 200 graus durante 60 segundos. Eu dou um Select e eu estou selecionando aqui esse tubete que é de 40 milímetros, 200 graus, 50 segundos. Se 50 segundos não for o suficiente para fechar o tubete, aumente o tempo. E a temperatura é a temperatura que o fabricante pede para o tubete ser lacrado. Ok? Então, essa aqui é a configuração de configuração dos tubetes e do forninho, o tempo do forninho e a temperatura que o forninho vai trabalhar para fazer o fechamento da sua emenda. Ok? Então já temos aqui, verificamos o tipo de fibra, o forninho, a temperatura e tempos e diâmetros de tubetes diferentes. E aqui eu tenho o arco. Esse arco, eu vou fazer um teste de arco aproximadamente de 100 até 300 fusões. Eu faço esse teste automático de arco, que a máquina auto se calibra nesse teste de arco. Ok? É bem simples aqui. Eu coloco a fibra, dou um Enter e ela faz o teste automaticamente. Ok? Bom, a máquina é muito simples. Eu tenho aqui alguns parâmetros de setup. Nesses parâmetros de setup eu tenho Advanced Setting, eu tenho fusão, controle de fusão, o tempo, Time Setup, que é a data e hora que eu vou configurar o equipamento. Ok? Eu tenho a buzina e eu tenho o Sleep Setup, que é o tempo que ela vai ficar ligada até desligar. E aqui eu tenho o sistema de arco, a calibração automática do arco que vocês viram anteriormente. Ok? E aqui restaura os parâmetros de fábrica. Aqui eu tenho os parâmetros de manutenção, que é o clivador e slot do clivador. Ok? Eu tenho aqui a função limpar a fibra, ok? Limpar o cabeçote, ele te dá aqui algumas informações, ok? E aqui ele te dá a informação sobre o objeto na lente, se está sujo ou não, e te pede para fazer uma limpeza automática, ok? Isto na lente do equipamento. Aqui é um histórico, tá? Aqui é um histórico que você tem de fusão, tá? Ou seja, aqui ele vai te dar um histórico de todas as fusões que você fizer. Aqui está o tipo de fusão que você fez, a data, hora e a perca da fusão. Esse aqui é um histórico que ela vai te dar toda vez que você faz uma fusão. Ok? Esse aqui é o histórico. E aqui embaixo o número de arcos, ou seja, de fusões que você fez e usou a vida útil do eletrodo. Tá? O eletrodo é para aproximadamente 3.000 fusões, tá? A vida útil de 3.000 a 5.000 fusões. Ok? Basicamente é isso, o tour pela máquina. Aqui no Advanced Setup, ela tem N parâmetros, tá? Mas todos esses parâmetros já estão configurados de fábrica, calibrados de fábrica. Aconselho vocês a não mexerem nesses parâmetros, tá? Porque esses parâmetros são internos da máquina e são de calibração da máquina, de foco, tem calibração de compensação, de arco, de tração da fibra, de posição dos motores, do tipo de foco, o ajuste do foco,
né, a potência do arco, né, e os parâmetros de fusão, tá? E o ajuste de precisão da máquina e a velocidade no motor. Então, ou seja, esses parâmetros aqui aconselho a vocês a não mexerem, ok? Pois são já parâmetros de fábrica. E o mesmo com os parâmetros de fusão, de controle de fusão de operação, tá ok? De arco de compensação. Então, todos esses parâmetros, tirando esse time setup aqui, que você já pode mudar o tempo e a data, nesse setup aqui, e esse tempo para você desligar o equipamento, simplesmente só esses dois, o tempo, uma buzininha que você vai ouvir na troca de parâmetros, e esse sleep setup, que é o tempo de desligamento automático, tá ok? Só esses, Advanced Setting e Fusion Control, esses dois parâmetros, por favor, não mexam no equipamento, pois esse equipamento já vem calibrado de fábrica, esses dois parâmetros já estão setados e calibrados. Ok? Então é isso. Esse é o menu inicial, tá? Que você vai se deparar. E esses parâmetros são para configuração. Simples configuração, simples utilização. Ok? Outro parâmetro interessante são os botões, tá? Os botões em cima da máquina. Existem os botões de Enter, volta, seta para baixo, seta para cima, direita, esquerda e Enter. Ok? Esses botões no primeiro keyboard aqui. Ok? Nesse keyboard aqui eu tenho o teste de arco, que eu posso fazer por esse botão também. Eu tenho XY, que eu posso escolher os dois ângulos para visualização no display. E aqui eu tenho Set, onde eu aplico para fazer a fusão. Eu tenho Reset, que é onde eu reseto a fibra, o motorzinho para a posição inicial, ok? Para a posição inicial, para ele novamente fazer o alinhamento. E eu tenho aqui esse Hurt, que é o aquecimento, que é aqui onde eu vou fazer a abertura, vou apertar este botão para mim acionar o forninho, que é este forninho aqui existente, ok? Então esse é o procedimento. Então eu coloco o meu tubete com a minha fusão aqui, aperto Hurt e ele vai usar aqueles parâmetros que nós configuramos aqui em Hurt, que é o forninho, que é o aquecer os tubetes, ok? Para fechar e lacrar a sua emenda. Ok? Basicamente são essas as configurações. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem me contactar por e-mail ou até mesmo por celular para tirar as devidas dúvidas sobre a operação do equipamento. Agradeço a todos e no próximo vídeo vamos fazer uma fusão para testar o equipamento.